Pera aí. E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. O áudio tá bom? Espero que esteja. O assunto de hoje que eu vou falar é sobre o cancelamento do Podpah, o Igão e o Místico, né? O que eu concordo nesse cancelamento, que eu acho que tá certo, né? A parte assim que eu acho que tá certo. E provavelmente esse vídeo vai sair muito longo. O vídeo vai ser muito longo porque é muita coisa pra falar, não é muito assunto. Vai dar muito pano pra manga, né, como dizem. E como o assunto é muito longo, eu não quero nem falar os avisos gerais que eu deveria falar e que eu acho que eu deveria falar, né? Porque é é capaz que a principal mensagem não seja passada nesse vídeo, né? Então, qualquer coisa num próximo vídeo eu falo dos assuntos gerais. Bom, recentemente aí teve outro, eu acho que teve outro, né? Vamos dizer assim, outro cancelamento aí do Podpah Podcast, né? Algo que eu também já falei no outro vídeo, que eu discordo completamente das questões ideológicas, políticas dos dois, né? Tanto do Igão quanto do, do Místico, né? Então, de jeito nenhum que eu iria consumir o conteúdo deles, né? Mas assim, gente, eu acho que talvez eu respeito, né, quem goste, né? A gente vive uma democracia, eu lamento, né? Eu trabalhei lá na Tecnotrans, eu conheci um amigo que... eu tenho amizade com ele, né? O Lucas, o Luquinhas, né? Se bem que ele é bem mais alto que eu, né? Mas cara, muito gente boa, né? E, né, por incrível que pareça, um pasme, né? Às vezes ele pareceu o que mais tinha cultura, né? Eu falava, pô, e aí, Luquinhas, e o Ayrton Senna, muito louco, na chuva, com a McLaren dele, que não sei o que, dele, é mesmo, Léo, que não sei o que, sabe, mano? Tipo, assim, atleta, que mais? Coisas, figuras importantes históricas do esporte, da coisa do Brasil, o Luquinhas manjava, né? Então, a gente, assim, tinha essa conversa descontraída, mas ao mesmo tempo uma conversa meio que intelectual, né? Assim, do passado, né? E dava pra ver no computador dele, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim nesse sentido, nas horas vagas dele, ele assistia o Flow, o Podpah Podcast, né? Então, tipo, lamento, né? Um amigo, né? Assim, eu acho ruim ele ter esse tipo de gosto, né? Mas, enfim, gosto não se discute, né? Mas então é isso daí, né? Então, eu não posso ter nada contra, tem que respeitar, né, o gosto de cada um, então é isso, né? Não tô assim meio que atacando diretamente, né? Mas tô criticando algo que eu acho que eles estão errados nesse comportamento deles, né? Que eu vou destrinchando ao longo desse vídeo, né? Pera aí, só um instante. Desculpa, gente, eu ainda tô meio gripado e meio resfriado, por isso que eventualmente se eu tossir, né, ou espirrar no enquanto eu gravo é em decorrência disso, né? Então vamos recapitular. Aí teve esse vídeo aí que parece que esse místico aí se exaltou, xingou, né? E sei lá, né? Não sei se eu falo parte por parte, trecho por trecho, né? Mas, mano, uma das coisas também, assim, muito bizarra no vídeo, que, sei lá, o cara tava lá esbravejando, salteando, esperneando, bravatando, se exaltando, não sei, né? Todo putaço, né? E olha que é difícil eu falar palavrão aqui, né? Mas não tem nem outro termo, né? Todo lá desse jeito e sei lá, e paralelo a isso, né? Aleatório a isso, o Igão tava lá rindo igual uma hiena, sem nenhum motivo, né? E aí, sei lá, qual que é a risada dele, não é qualquer com a da risada dele, seria, sei lá, uma música de fundo, né? Às vezes a gente fala no YouTube, em algum vídeo a gente coloca uma música de fundo, né? Só se for uma coisa completamente aleatória, né? Então aí não sei, né? Meio que uma dica, né? Seria interessante enquanto um fala, fazer meio que um silêncio nesse sentido, né? Pra que as pessoas consigam refletir melhor, né? Naquilo que o outro tá falando, né? Ou não. Que nesse sentido aí parece que é uma feira da fruta, né? Um falando uma coisa, o outro rindo, né? Então um negócio completamente aleatório, né? Mas enfim, então vamos lá.
Aí também tem uma parte que o cara fala, porque a gente fala gíria, daí óbvio que não, né? Vocês vê que nesse vídeo eu falei gíria, eu falo assim com jovens eu também falo gíria, então não é por isso, né? Não seria a crítica dele falar gíria, ele falar mano, ele falar sobre as várias coisas que eu discordo dele, né? Que são coisas aí regressista, marxista aí, defendendo cota racial, defendendo legalização de droga, defendendo, sei lá, ideologia de gênero, defendendo o nananã, nananã, aborto, né? E etc, né? Mas por certas coisas que sim, que chega a ficar algo fútil, algo burro, algo ignóbil, algo desprovido de beleza, ó, de inteligência, né? E eu vou mais além e falar meio que um bigocêntrica, né? Eu vou mais pra frente fazer uso dessa palavra porque eu acho que cai muito bem em uma das principais futilidades deles, né? Mas então vamos lá. Eu vou começar falando sobre a crítica do Wagner, ou do Wagner do Tragicômico, ou do Vitor Metaforano, que eu também concordo, o Vitor Santos do Metaforano. Mas antes de mais nada, eu acho que eu vou falar como seria no meu caso, né? Se, por exemplo, eu tivesse um podcast. Se, por exemplo, eu tivesse um podcast e aí eu... É porque eu tive que desligar uma mensagem aqui que alguém tava ligando. Daí voltando, gente, desculpa. Por exemplo, se eu tivesse um podcast, né, igual eles têm, tipo assim, não falando que eu quero ter, que sei lá, que eu quero que seja igual, mas só um exemplo, por exemplo, se eu tivesse para vocês entenderem a minha crítica a ele. Aí eu não sei, eu tenho, isso daí é as vizinhas aqui falando do lado, então desculpa aí se as falas aleatórias dela saem no áudio, né, não tem outro lugar para gravar, tem que ser aqui mesmo. Aí, por exemplo, se eu tenho um podcast, aí o meu podcast, não sei, eu provavelmente eu quero levar quem eu gosto, né? Tipo, quem eu me compactuo com as mesmas ideias, quem eu concordo, quem eu acho que vai ser relevante, quem eu acho que vai agregar valor no meu canal, não sei o que, você entendeu? No meu conteúdo, não sei o que. Então, acho que é isso. Dificilmente eu vou levar alguém que eu não concordo, que eu não tenho simpatia pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa fala, não sei o que. Vocês entenderam? Isso é nítido no que eles propriamente falaram, né? Basta vocês ele falar, não, a gente vai entrevistar o Lula porque a gente gosta do Lula, do desgoverno do Lula, né? Mas a gente não vai entrevistar o Bolsonaro que a gente não gosta dele. Tudo bem, legal, mas eles assumiram um lado, né? Goste ou não, isso daí eles assumiram um lado, isso daí é mais ainda uma potencialidade pra gente jogar esse tipo de argumento na cara deles, né? A gente usar esse argumento e mostrar essa prova cabal na cara deles, né? Esfregar essa prova cabal na cara deles. Aí beleza, aí por exemplo, igual eu falei, eu tenho esse podcast, eu gostei do filme A Estrada 47, que é a história dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial, né? Os soldados brasileiros. Eu gostei do filme, achei o filme legal, acho que é uma pena que poucas pessoas assistiram, né? O filme não é muito famoso no Brasil. E aí eu vou levar eles, eu vou fazer perguntas, né? Eu vou querer saber mais coisas, né? Como eles fizeram, como eles gravaram. Eu falei o país, eu tenho que evitar falar o país, né? O país da pizza, né? Tem que falar como foi gravar no país da pizza, não sei o que, você entendeu? Então, tipo, é uma coisa que eu vi, que eu gostei, que eu indico. E pra falar a verdade, eu indico mesmo, que eu gostaria que mais brasileiros assistissem esse filme, né? Porque fala uma coisa importante da história do nosso país. Então é uma coisa que casa, né? Que tá de acordo. Agora, como eu vou recomendar um filme que eu não vi, eu não gostei, né? Assim, que eu vi, que provavelmente eu não vou gostar, né? Eu quero dizer. Quis dizer nesse sentido, eu não vi, provavelmente eu não vou gostar. E eu quero induzir o meu filme, eu tô recomendando pro meu público um filme que eu não vou gostar só pra dar ibope pra uma pessoa que é ideologicamente uma pessoa que ela é ideologicamente favorável à minha ideia, né?
A mesma ideia, a mesma ideologia política que eu tenho, ela tem. Mas o filme dela é uma bosta. Mas mesmo assim eu quero, da Ibope, eu quero recomendar que as pessoas assistam o filme dela para que ela suba, para que ela tenha alguma ascensão social, para que ela consiga ter algum dinheiro. Então isso que eu achei que foi muita hipocrisia tanto do Igão quanto do Místico, né, por parte deles, que eles fizeram isso com a Dani Calabresa e com o Pochar, né, que o Vitor Santos me lembrou muito bem nesse último vídeo aí que ele fez dos dois. Então isso que estaria sendo errado. Eu não sei todas as coisas que aconteceu nesse filme aí, por exemplo, do Estrada 47. Né? Como eu falei, eu ia perguntar como foi gravar nos lugares, como foi, vocês tiveram que fazer pesquisa, e os uniformes, não sei o que. Tipo, óbvio que eu queria falar isso de uma maneira descontraída e uma maneira como posso dizer assim, uma maneira descontraída, uma maneira paliativa pro público, né? Sei lá, pro público mais, como posso dizer assim, público, vamos dizer assim, mais carente, eu tenho que usar essa expressão, né? Um público assim mais incauto, não que eu tô me engrandecendo, tá, gente? Mas eu acho que essa é a única maneira de vocês entenderem. Eu falar assim pra um público que, não sei, que não é culto, eu tô querendo achar uma palavra. Não é clássico, é erudito, vamos dizer assim, né? Um público no meu canal que talvez não é tão erudito, né? Eles conseguirem entender e passar a mensagem do Estrada 47. Isso que foi uma grande passada de pano, né? Que eu lamento o Glauber do canal Fala Glauber Podcast, né? Passar um pano enorme pros dois, né? Pro Místico e pro Igão nesse sentido, né? Então, mais uma vez, foi uma das merdas que o Glauber falou e eu não concordo, né? Infelizmente, né? E é aquilo que eu sempre tive essa leve desconfiança. Infelizmente, o Glauber gosta de vez ou outra, hora ou outra, pagar algum certo pedágio para esses patrulheiros sociais aí, né? Que são regressistas. Mas, enfim, né? Enfim, eu falando assim por cima. Aí o Wagner também foi um negócio interessante. Um virologista. Se eu chamo um virologista no meu podcast, eu vou falar sobre vírus, né? Vírus, as coisas, eu também, né? Se tiver vou falar também, sei lá, qual foi seu artigo acadêmico, você atuou em qual lugar, em quais laboratórios, quais coisas você desenvolveu algum remédio, alguma coisa, alguma patente para combater esse vírus, eu também a mesma coisa, né? E óbvio que eu vou querer deixar um papo descontraído, intelectual, mas sendo bem paliativo, sendo bem mastigado, bem na bandeja, né? Para que todo mundo consiga entender, né? Para que pessoas não técnicas, né? Porque inclusive eu não sou um técnico em virologia, né? Eu também consiga deixar tudo paliativo, tudo mastigado, tudo da melhor forma para as pessoas também que não entendam do assunto conseguir entender e a mensagem ser passada, ser transmitida, né? E vai ter nexo, né? Vai ter fluidez a conversa. Agora é o que infelizmente não acontece nas conversas dele. É o que deixa muito fútil, fica muito burra as conversas deles nesse sentido, né? E agora, e também, né, nesse sentido, vamos dizer assim, é aquilo que, aí ó, isso deve ser algum bostileiro aí com a motinha, empinando motinha pra conquistar as novinhas na mente dele, né? Mas enfim, recapitulando. Aí, esse padrão aí de bostileiro deve ser um inscrito do canal do Podpah, né? Enfim. Recapitulando, daquilo que o professor Olavo de Carvalho também falava, a gente não vive um extrativismo social, né? Uma classe só conversa com outra classe, né? Igual, sei lá, o seu pai é pedreiro, a sua mãe é filha de um pedreiro com uma mulher que também, o pai dela era pedreiro e você vai ser pedreiro e você só vai se casar com uma mulher que o pai dela é pedreiro e você vai ficar nesse extrativismo social, né? O que eu não concordo, né? Nesse sentido, né? O professor Olavo de Carvalho, ele critica isso, também concordo, né?
sei lá, eu tenho um podcast, não quero saber, o cara ele é um rico, né? O primo rico, um bilionário, um multimilionário, o Elon Musk, não sei, até o Mark Zuckerberg, né? Se bobear, ele que é regressista, né? E provavelmente vota no Joe Biden, né? Vamos dizer assim, né? Aí, ó, eu ainda tô colocando uma pessoa que eu não gosto, né? Mas vamos dizer assim, é um podcast que eu poderia fazer com ele, né? E aí, né? É... Ou sei lá, uma pessoa, não sei, né? Uma pessoa pobre, não quero discriminar. É... Nossa, agora uma pessoa assim pro. Ah, não sei, gente, uma pessoa pobre que mora na rua, não sei, os anjos, os evangélicos que vão lá pregar na Cracolândia, né? Fazer a reabilitação com as pessoas lá que são viciadas em droga, não sei o que. Aí eu também tenho que saber conversar, extrair uma mensagem, né? Trocar uma ideia, chegar em consenso, chegar em conclusão, formular teses, formular, né? Pra ter aqui a conversa boa e ter aqui a conversa significativa, né? Extrair o melhor assim de todos os mundos, né? Então é isso. O podcast também, né? Acho que idem o podcast por conversar com várias pessoas, com vários públicos, ele tem que extrair isso, né? Você tem que saber conversar, sei lá, com um multimilionário ou com um mendigo ou não sei o que, né? E não ficar nesse extrativismo social, né? Vamos dizer assim, igual, né? O professor falava. Sei lá, é sua casta, é sua classe social, então você só sabe falar com ela, você não consegue falar com uma classe superior à sua, mas fica que a sua, né? Não falando assim que eles, né? Que tanto o Igor ou o Igão, eles têm esse tipo de coisa. Se bem que por um lado ideológico, obviamente sim, né? Eles jamais chamariam uma pessoa conservadora pra lá, né? Mas enfim. Mas é isso, entendeu? É saber conversar, é saber lidar com as pessoas. Eu acho que em parte eles não têm, porque eles estão deixando muito a desejar, não é? De não fazer a conversa inteligente, os papos inteligentes. Aí vira e mexe, por mais que eles falem que é uma conversa descontraída, de não sei o que, né? Aí o Wagner do Traje Cômico falou isso bastante, né? Mas então provavelmente você vai estar sujeito a críticas, né? De pessoas, de espectadores que querem uma coisa, né? Uma conversa mais cabeça, mais inteligente, mais intelectual, né? Enfim, agora vamos lá. A principal futilidade deles que eu acho que é isso, é meio que ser um bigocêntrico, né? Tipo, dane-se, não vejo eu não vejo, não quero ver e não vi o filme mesmo da Dani Calabresa e o Pochar, né? Porque eu acho que, sei lá, não vou gostar. Mas eu quero que todos vocês aí que são meus inscritos vejam, eu recomendo da mesma forma pra vocês. E é isso, né? E problema de vocês. Então o cara tá sendo um bingocêntrico, né? Só tá pensando no bem dele, no tempo dele, no que ele gosta, né? E tipo, dane-se os outros. Algo que eu não iria fazer, né? Então, para início de conversa é isso, né? Se eu fosse, né, recomendar, por exemplo, eu tenho um podcast, se eu fosse recomendar um filme, eu iria recomendar um filme que eu já assisti, provavelmente eu já assisti, ou provavelmente eu ia gostar de assistir, né? Pensa se fizesse, sei lá, um Estrada 47.2, né? Teve a versão 1. Estrada 47.1, eis que os pracinhas fizeram a estrada. Daí, sei lá, Estrada 47.2. A estrada ainda continuou e continua até agora, até hoje. Aí, pô, nossa, uma estreia do filme 2, vai ser legal, vamos conversar, e aí? Quais foram os novos desafios? Vocês ainda estão nos mesmos lugares? Vocês ainda estão nos mesmos cenários? Vocês ainda filmaram nos mesmos locais onde aconteceram a, as emboscadas dos pracinhas no país da pizza? Quais foram os uniformes? Vocês ainda manteram os uniformes? Vocês contrataram novos atores, novas atrizes, não sei o que, você entendeu, mano? Então é isso, é desenvolver assuntos, perguntas, conclusões, respostas, desenvolvimentos baseado naquilo, né? Aí você tem uma construção, né? Uma construção conversial não sei se conversial existe essa palavra, né? Conversativa, prosaica, né? Que vem de prosa, não sei. Você tem uma construção prosaica, né? Melhorando essa minha frase, né? Muito melhor, né? Conversativa, não sei se existe, não. Mas muito melhor do que, né? Você não saber, você querer
só dá ênfase só porque é do seu lado ideológico, né? Bom, e detalhe, eu nem sei se o diretor do Estrada 47, se ele é bolsonarista, se ele é patriota, se ele é nacionalista, se ele é de direita, se ele é conservador, né? Mas só um exemplo assim por cima, né? Bom, eu acho que era isso que eu iria falar, gente. O vídeo saiu longo aí, 20 minutos, e eu finalizo aí, né? Eu não, eu acho que era só isso que eu iria falar mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não vou ficar aí mais cozinhando o galo, né? Bom, agora eu acho que talvez eu possa... Ah, nossa. Lembrei, outra coisa assim que foi horrível do Igão falar. Agora sim, não tem nada a ver, tá, gente? Agora é meio que algo em paralelo a isso, né? Mas algo que eu acho que foi ofensivo ele falar, né? Aí é algo pessoal meu, não é comigo. É algo que eu me senti ofendido dele ter falado. Ele vem falar: ah, você é cristão, você lê a Bíblia, você sabia que Jesus andava com prostitutas, né? Mas aí eu pergunto pra ele, em quais passagens estão, né? Em quais passagens estão isso daí, né? Que em outras palavras ele só falta falar que Jesus estava se compactuando, estava se coadunando com o pecado da prostituição delas, e não, né? As únicas passagens na Bíblia que fala é isso, que Jesus perdoou a prostituta que ia ser apedrejada e falou pra ela: vai e não peques mais, né? Jesus não falou, continua na sua prostituição, continua no seu pecado, né? E, a outra que ele falou pros fariseus, né? Em verdade vos digo que as meretrizes e os publicanos vos precedem no reino de Deus, porque eles ouviram o que o João Batista falou e mudaram. Agora vocês vendo tudo isso antes deles, vocês não se arrependeram, né? Então foi mais ou menos isso que Jesus falou. As únicas coisas que fala de Jesus perto de prostituta é isso, né? E sei lá, Jesus, vamos dizer assim, passava num lugar que tinha pessoa ruim, mas Jesus não se contaminava com o pecado, né, das pessoas que ali estavam. E vocês já viram aí as minhas lives com o Berriel, né? Acho que 2 lives que eu tive com ele. Eu gosto do Berriel, o Berriel é meu amigo, mas infelizmente ele também usa ele acredita nessa narrativa regressista aí, né? Regressista, marxista, né? Já conversei com ele, né? Se ele estiver vendo o meu vídeo agora, eu tô te falando pela 3ª vez, né, Berriel? Então eu espero que você mude isso, né? Muda esse seu pensamento também, né? Que é igualzinho do Igão do Podpah, né? Daniel Berriel, né? Então um abraço aí, né? Espero que você também para de ir nessas ideias que, por exemplo, que o Igão, né? Do Podpah tem. E é isso, gente. Eu vou finalizar aqui e até mais, né? Não vou ficar dando avisos gerais nem nada, que o vídeo já tá muito longo. Então fiquem aí todos na santa paz de Deus. Até mais, um forte abraço e fui.